O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espírito se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui nós temos o Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus que foi a Cafarnaum, como de costume, ele ensinava nas sinagogas aos sábados, que era o dia santo dos judeus, e Jesus aqui se depara com a força do mal. São dois projetos incompatíveis: o projeto do reino, o projeto de Jesus, e o projeto do mal, do maligno. Então o maligno pode se manifestar também em ambientes sagrados. Aqui ele estava num ambiente sagrado, que era a sinagoga, o lugar da pregação, da celebração dos judeus. Mas eles ficaram admirados porque Jesus falava com autoridade, né? Aqui é autoridade moral, não é pela função, mas o modo como Jesus falava, o modo como ele ensinava, ele falava com autoridade. No nosso dia a dia, falar com autoridade não é pela força, talvez da função, mas pelo testemunho, né? A autoridade na Bíblia, na palavra de Deus, é o testemunho. E ali Jesus se depara então com este homem possuído, a força do mal. E aqui revela para nós como que a ação de Deus se manifesta totalmente na pessoa de Jesus. O reino de Deus se manifesta por meio da ação de Jesus. Ele vence o mal. Jesus fala com autoridade, e claro que a presença de Jesus incomoda a presença do mal, mas Jesus é mais forte, dá ordem e liberta o homem deste mal. Possuído, não deixa de ser aqui uma forma de exorcismo que Jesus realiza. No batismo também tem uma oração que nós fazemos, que é a oração do exorcismo, né? Quando é criança, pedindo para que a liberte do mal, se é adulto, reconhecendo o seu pecado e pedindo a graça para vencer os males. Porque todos nós nos deparamos com aquilo que é mal, porque existe a maldade, né? Existe a maldade e muitas vezes dentro de nós há uma tendência para o mal, mas nós temos a graça de Deus, nós cremos, temos consciência, por isso que a nossa missão é amar e fazer sempre o bem. E as pessoas ficaram admiradas com o modo como Jesus venceu este mal, né? Bem, o mal se vence com o bem, com amor. Muitas pessoas
talvez por falta ainda de uma certa consciência da fé, tem medo de que alguém lhe faça o mal, antigamente falava feitiço, né? Ou que possa fazer alguma coisa, mas aqui essa palavra de Deus nos ajuda a termos esta convicção. Se a nossa vida está centrada na pessoa de Jesus Cristo, na prática do bem, do amor, na nossa fé, não temos que temer esses tipos de males, porque a graça de Deus é mais forte. Jesus venceu o mal. Tem pessoas que têm medo. Nossa, mas acho que o fulano fez mal para mim, e agora ele disse isto. Não, não vai acontecer. Só se você acreditar na força do mal. Mas nesses momentos é que nós precisamos crer e confiar na ação de Deus. O mal não vence o bem, porque Deus é a fonte de todo o bem. E as pessoas então ficaram admiradas justamente porque Jesus deu uma ordem. Ele falou com autoridade. É o Filho de Deus, e aqui é a manifestação de Deus. E Deus continua se manifestando em nosso meio, por meio de nossas ações, do bem, do amor, da doação. Então o mal se vence com amor, com diálogo, com a fé em Jesus Cristo. Não se vence com o mal. Que Deus nos ajude a não termos medo dessas coisas, mas confiarmos em Deus. Quando a pessoa diz, eu não creio, mas eu também não abuso, não desconfio, porque já está dando espaço, né? Não, se você está centrado, não tem porquê, né? Então que Deus nos dê essa graça de sermos fiéis e confiantes que Deus age sobre nós. Busquemos a força para vencermos todos os tipos de males, tudo aquilo que nos oprime, na graça de Deus. Que Ele nos conceda esta confiança a cada dia na pessoa de Jesus Cristo, como centro de toda a nossa existência. E na carta que nós ouvimos aqui aos Tessalonicenses, é o tempo em que os primeiros cristãos esperavam uma vinda iminente de Cristo, como se a parousia já fosse acontecer, e que levaria os bons e os outros não, como lá a concepção do Antigo Testamento, o dia do Javé, como se Deus viesse se vingar, levar os bons e condenar os maus. Então, eles tinham esta consciência que seria logo, né, a parousia. Nós vivemos o tempo da igreja, desde a ressurreição de Cristo até o fim dos tempos, é o tempo da igreja. E São Paulo, então, os ajuda a compreender que não precisa se preocupar. Sempre foi, né, no Evangelho, a palavra de Jesus, não sabeis o dia e nem a hora. Então, não precisa gastar energia para saber quando será o fim dos tempos. Quando Paulo diz que eles são filhos da luz, né? Procurem fazer o bem, porque são cristãos, participam da vida de Deus, não estão nas trevas, que o dia será como um ladrão, vem de forma inesperada, aliás. Por isso é que nós, quando fala aqui da vigilância, sejam vigilantes, a vigilância na Bíblia não é passiva, ela é dinâmica, né? O vigilante é aquele que está atento às coisas de Deus, né? As coisas que conduzem a Deus, aquilo que constrói a vida. Então isso é ser vigilante, buscar esse Deus, buscar viver o segmento de Cristo e se preocupar com o presente, viver o hoje, não gastar energia para quando Deus, né, quando Jesus virá no fim dos tempos. Hoje nós já temos outra consciência. O mais importante é justamente, enquanto estamos aqui, vivermos bem o presente com esperança e com a graça de Deus podermos amar. É o amor que nos sustenta e a capacidade que a pessoa tem de se doar. É mais fácil doar algo do que a pessoa se doar, porque exige compromisso, disponibilidade, exige amor, né? Perdão, compreensão para se colocar a serviço do outro, a serviço da edificação da igreja, do reino de Deus. Então que sejamos perseverantes, mas com esperança, e busquemos vencer os males que nos rodeiam,
mas buscando viver a fidelidade a Deus e praticando o amor, porque nós somos filhos de Deus. Então dentro de nós há esta luz, né, interior, que é a nossa fé. E assim seja. Amém.